Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Eu sou grato a Deus por me conceder essa oportunidade de falar das insondáveis glórias do Senhor, das riquezas de Cristo, que é o seu Evangelho, com a minha amada igreja. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos meditar do 18 a 25, 1 Coríntios 1, de 18 a 25, o título da nossa mensagem é A Mensagem da Cruz. O mesmo título é sugerido pelo nosso tradutor, 1 Coríntios 1, de 18 a 25, que vai dizer o seguinte: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas para nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Nosso irmão Jonas já orou pela mensagem e eu queria começar esse texto contando uma situação que acontece. Todos sabem que eu sou presbítero aqui, mas também sou presidente da UPH. E nós entendemos que nós tivemos uma boa gestão, que já está se finalizando, e fomos edificados, tivemos bons momentos de comunhão. Mas, por outro lado, também nós temos uma situação que eu creio que vai se encerrar esse mandato, vamos dizer assim, dessa diretoria, e nós não vamos conseguir resolver, que é uma divisão que existe na nossa sociedade. Nós nos reunimos para ouvirmos a palavra, nós temos um momento de comunhão, mas a pedido do grupo de mídia da Terceira Igreja, na hora que nós vamos tirar foto, existe um grupo de homens que acha que o correto é tirar foto sério, e tem outros que acham que o correto é tirar foto sorrindo, e tem um meio termo aí também. Eu, particularmente, eu sou mais daqueles que acham que a foto séria, ela comunica melhor, a varonilidade representa melhor a nossa sociedade. Porém, esse assunto tem se acirrou lá no nosso grupo. Recentemente, a oposição que acha que tem que tirar foto sorrindo, usou de inteligência artificial e colocou uma foto lá no grupo dizendo: olha aí o presidente de vocês, uma foto minha, sorrindo, qual é o problema nisso? Ele foi inteligente até certo ponto, porque usou uma foto que era de um antigo trabalho meu, uma antiga farda, então foi fácil vamos dizer assim, contrapor o seu argumento. Mas, não satisfeito, a oposição ainda continuou e pesquisou e encontrou uma foto do pastor Marcos. E olha o pastor de vocês sorrindo, por que vocês são contra o homem estar sorrindo em foto? Era na época da conferência da Fé Reformada, uma semana antes, o pastor parou suas atividades para fazer sua defesa. Ele disse: veja bem, essa foto sou eu, realmente eu estou sorrindo, porém, isso não se trata de uma programação do UPH, então o argumento de vocês está prejudicado. A oposição, não satisfeita ainda, pesquisou e encontrou foto do presbítero Nadiel. E disse: olha aí, o presbítero de vocês sorrindo, qual é o problema? A defesa disse: o presbítero Nadiel passa por um momento interessante na sua vida. Ele mudou de emprego, agora ele pode ficar mais perto da família, pode se dedicar mais ao ministério, não é tão cansativo assim.
Tem uma parte mais ou menos que a Leda é a chefe dele, mas tudo bem, isso aí eles superam. E também sua filha está prestes a nascer, então é um momento de felicidade dele, por isso a foto. A oposição, não satisfeita ainda, pesquisou e colocou um álbum de foto do presbítero Nadiel sorrindo. Foto desde quando ele era pequeno, não, desde quando ele era da UMP. Bastante fotos. Então ficou difícil de nós, vamos dizer assim, contra-argumentarmos essa situação. O assunto ficou por ali, a gente não debateu mais, mas essa diretoria que tem, por entender a foto séria, comunica melhor, basicamente ela foi extinta esse ano. Eu acho que, não satisfeito, eles falaram, então vamos assumir a diretoria. Esse grupo é forte, meu irmão. E ano que vem a diretoria vai ser, eu diria, a diretoria da felicidade. E do fogo também, os irmãos vão entender depois o porquê disso. Meus irmãos, por que eu estou trazendo esse contexto de divisão numa mensagem que é a mensagem da cruz? Daqui a pouco os irmãos vão entender melhor, logo aqui na nossa introdução. A igreja de Corinto, para a qual Paulo escreve essa epístola, ela enfrentou vários problemas semelhantes que existem nas igrejas, de modo gerais, por aí. A igreja, ela lidava com a falta de disciplina, com questões relacionadas à consciência cristã, com questões relacionadas ao casamento, ao divórcio. Existia litígio entre os irmãos, e eles não conseguiam resolver ali no âmbito da igreja, eles levavam à justiça comum, à corte secular, excesso na ceia do Senhor, pessoas que comiam ao ponto de não deixar para aqueles mais necessitados, pessoas que se embriagavam em pleno culto. Tinha debate sobre a questão dos dons espirituais, dons de língua, batismo com o Espírito Santo. Tinha bastante problemas. Nos capítulos de 1 a 4, seção em que se inclui esse texto que nós lemos, Paulo aborda principalmente a divisão interna entre a igreja de Corinto, e por isso eu introduzi com nosso dilema da nossa sociedade. Um dos muitos desafios que essa comunidade enfrentava. A igreja, que foi uma das mais problemáticas que Paulo pastoreou, ela deu muito, mas muito trabalho. Tanto é que ele precisou escrever 4 cartas para pastorear essa igreja, da qual 2 delas foram preservadas e estão aqui nas Sagradas Escrituras. A divisão na igreja de Corinto era influenciada pela supervalorização dos sofistas, que era um grupo de pessoas, um grupo de pessoas ambulantes, que eles andavam, né, pregando, falando, e a sua fala, os coríntios, eles valorizavam, esses sofistas eles valorizavam mais a retórica, o convencimento pelas palavras, as palavras rebuscadas, mais do que o conteúdo da mensagem que eles pregavam. E os coríntios, eles tinham admiração por esse tipo de fala, por esse tipo de pessoa. A admiração dos coríntios era tão grande que, assim como os brasileiros, no modo geral, têm os seus ídolos no futebol, naquela época eles tinham também, para os irmãos entenderem. Essa situação hoje está um pouco, vamos dizer assim, prejudicada, mas em dias de jogos importantes, a gente ainda vê aí os irmãos nos corredores falando ali do seu Deus minuto antes do culto, né? A gente ainda encontra uns por aí ainda, pintado de vermelho e preto principalmente. E, além disso, eles também os coríntios, eles eram dados a exaltar muito a importância das personalidades, o que nós chamamos de personalismo. E é esse o contexto que levou à formação dessas facções dentro da igreja, devido à preferência individual de cada pessoa por pregadores diferentes. Paulo combate essa divisão desmontando as 2 fontes de influência. No capítulo 1 e 2, ele fala do caráter vazio e inútil da sabedoria humana, mostrando em oposição à sabedoria divina revelada no Evangelho. Nos capítulos
E nesse texto que nós lemos aqui, que se concentra nos capítulos 3 e 4, Paulo fala desse papel, né, do papel do ministério dos pregadores também, usando ele, né, e Apolo como exemplo, destacando o lugar e a responsabilidade de quem prega o Evangelho. E o texto que nós lemos se concentra nesse primeiro tema, onde fala da nulidade da sabedoria humana versus a glória de Deus, versus a sabedoria de Deus. Paulo explica que Cristo o enviou para pregar o Evangelho de forma simples, sem retórica, sem palavras sofisticadas, cuja supervalorização poderia anular a mensagem da cruz. Ele argumenta que a pregação deve ser simples e deve sempre apontar para a cruz, de maneira direta, para que a forma, ou seja, a retórica, o jeito de falar, ela não sufoque, ela não acabe aparecendo mais do que a mensagem que você quer trazer, que era aquilo que os coríntios gostavam tanto. No verso de 18 a 25, que é o texto que nós lemos, Paulo desenvolve o seu argumento que a sabedoria de Deus, embora pareça loucura para os homens, ela é superior à sabedoria humana. Ele destaca que a cruz simples, despojada, ela representa a verdadeira sabedoria divina, em contraste com a eloquência dos pregadores, na qual a igreja de Corinto admirava tanto. Paulo insiste em que a pregação deve glorificar a cruz de Cristo e não o pregador. E que a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, que ele fala aí no verso 24, ela é infinitamente maior do que a sabedoria dos homens. O princípio geral, Paulo ensina aqui que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Inicialmente, ele começa se referindo a essa sabedoria de Deus como palavra da cruz, que na verdade é um sinônimo para o Evangelho. No entanto, ele vai concluir de que essa palavra da cruz, ela diz respeito a uma pessoa e sua obra, que nós sabemos muito bem que é Cristo. Dentro desse tema maior, nós vamos subdividir em 5 pontos, é essa divisão da nossa mensagem que tem por título A Mensagem da Cruz, onde a superioridade da sabedoria de Deus é muito maior em contraste com a sabedoria do homem. E a nossa primeira divisão, ela está aí no verso 18, e nós colocamos por título: a palavra da cruz é entendida e recebida de duas maneiras opostas, dependendo de quem a ouve. A palavra da cruz é entendida e recebida de duas maneiras opostas, dependendo de quem a ouve. Diz assim o verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Veja, meus irmãos, que não tem uma terceira opção aqui, não tem meio termo. Ou essa palavra ela é totalmente aceita, ou essa palavra ela é totalmente crida, obedecida, ou ela é rejeitada. Irmãos, isso aqui é importante porque muitas das vezes nós vemos algumas pessoas, nós conhecemos um vizinho ou alguém do nosso cotidiano e a gente olha assim, poxa, aquela pessoa tem uma vida moralmente ilibada, ela não se envolve em confusão, ela não anda em festas, ela ajuda o próximo, ele é um bom esposo, é um bom marido, é um bom funcionário, faz os seus negócios direitinho. Rapaz, só falta se converter. Lembro de um desenho animado que diz assim: não me empurra que eu já estou na beira, né? Só falta um empurrãozinho para cair para o Evangelho. Meus irmãos, na verdade falta tudo. Falta tudo. Nós devemos entender que essa aceitação parcial do Evangelho, essa não oposição totalmente, na verdade ela não passa de uma rejeição disfarçada, porque o que o texto é bem claro que só existe 2 grupos. Paulo afirma que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Este é um grupo, mas poder de Deus para os salvos, esse é o outro grupo, só tem esses 2.
A mensagem da cruz aqui se refere à morte de Cristo para o perdão dos nossos pecados. E para os que se perdem, a mensagem da cruz, ela é tolice, ela é algo sem sentido, ela é loucura, pois eles seguem as suas filosofias, eles seguem as filosofias humanas e ignoram a salvação oferecida por Deus. Eles querem ser convencidos através de algo lógico, eles querem ser convencidos de que eles têm que fazer algo para eles poderem merecer. E como é comum, meus irmãos, a gente ouvir crentes, às vezes até de longa data, eles acharem isso. Como é comum a gente falar com as pessoas e dizer, não, mas eu ainda não estou pronto. Quer inverter, quer primeiro fazer o processo de santificação para depois se converter. Os que se perdem aqui, está se referindo, inclusive você pode conferir isso em outras traduções. A tradução mais correta seria para os que estão se perdendo. E é interessante aqui, meus irmãos, o cuidado que Paulo tem com as palavras, porque ele não está batendo o martelo dizendo assim, esse que rejeita a mensagem da cruz, que está dizendo que é loucura, que ele está totalmente lançado no inferno e que não existe mais salvação para ele. Ele está caminhando para a perdição. E nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui na terra, aqueles que são eleitos, confrontados com o verdadeiro evangelho, eles vão se arrepender. E por isso nós devemos pregar. Mas Paulo está se referindo aqui a um processo. Ele não está batendo o martelo e dizendo, esses já estão perdidos. A melhor tradução aí, no original, diz, aqueles que estão se perdendo. Um exemplo dessa rejeição, para os irmãos entenderem melhor, é do governador romano da Judéia, chamado Festo. Eu não sei quantos lembram, a gente leu isso aqui na leitura bíblica continuada, há um tempo atrás. Paulo, ele estava fazendo a sua defesa e dizendo por que ele estava ali perante ao governador, e ele vai construindo toda a sua defesa e ao mesmo tempo pregando o evangelho. E enquanto ele está falando, Festo interrompe Paulo e diz, estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Você esqueceu de tomar o teu remédio hoje, não vamos perder tempo com isso aqui não, conversando não, inventa outra aí para a tua defesa. Festo, meu irmão, está a caminho da perdição por rejeitar o evangelho. Assim como outros que veem a mensagem da cruz e diz que é algo absurdo. Recentemente, rolou uns vídeos aí nas redes sociais, não sei quantos irmãos assistiram, de um ator muito conhecido, chamado Pedro Cardoso, que ele diz que Jesus perdeu quando ele morreu na cruz. Ele fala que a morte de Jesus na cruz, ela não pode salvar ninguém de nenhum sentido, de nenhum jeito. Ele cita que a morte da cruz é um masoquismo cristão, só isso e nada mais. Um exemplo típico da resposta daqueles que diante da mensagem da cruz estão a caminho da perdição. Eu creio que esse grupo ficou bem entendido aqui para os irmãos. De um outro lado, para os que estão sendo salvos, e essa também é a melhor tradução, no literal diz, para nós, porém, aqueles que estamos sendo conservados, salvos, o poder de Deus, ela é. Essa é a tradução. É um outro grupo. Nós sabemos que nós fomos justificados em Cristo Jesus, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é fato, nós cremos nisso. Mas nós sabemos também que a salvação, ela é um processo. Ela envolve fé, ela envolve perseverança. É o processo de santificação, como nós aprendemos aqui na classe de catecúmenos. E a evidência de que alguém está sendo salvo é que ela reconhece a mensagem da cruz como o poder de Deus, que liberta do pecado e que liberta da culpa do pecado. Assim, meus irmãos, Paulo explica que a pregação simples, direta, que exalta a cruz de Cristo, sem aquele malabarismo retórico todo que os coríntios gostavam tanto de ouvir, que anula a mensagem da cruz, como demonstrou o entendimento do ator que eu acabei de falar aqui, como ele tem o entendimento da cruz. Resumindo, meu irmão, a cruz, ela representa coisas diferentes para pessoas diferentes.
para os perdidos é loucura. Para os salvos, ela é poder de Deus. Vamos para o nosso segundo ponto, que está nos versos 19 e 20, acompanha aí na sua Bíblia, que em seu estado natural, o homem ele é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. Em seu estado natural, o homem ele é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. Isso está nos versos 19 e 20, que fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo afirma aqui que a sabedoria humana e o conhecimento filosófico são insuficientes para alcançar o conhecimento de Deus. Ele cita aqui Isaías 29:14 e Isaías 44:25 para mostrar que Deus confunde a sabedoria dos arrogantes. Em Isaías 29:14, Deus fala através do profeta Isaías, repreendendo aquela nação, porque eles estavam se achando sábios demais, eles estavam se achando muito capazes, mas rejeitando a mensagem do profeta, a pregação do profeta, que chamava o povo ao arrependimento. E por eles ignorarem essa mensagem do profeta Isaías e continuarem em suas idolatrias, foram castigados pelos babilônicos. Em Isaías 44:25 já é em um outro contexto, porque nós sabemos que ali por volta do capítulo 40, salvo engano de Isaías, o profeta já começa a falar uma palavra de restauração, já é uma mensagem de esperança para o povo que estava ali no cativeiro. E o povo estava dizendo: olha, Deus não vai voltar mais, Deus esqueceu de nós, influenciado pelos falsos profetas daquela época. E Deus vai dizer que eu desfaço, eu frustro os sinais dos profetizadores de mentiras. Gente que estava dizendo que Deus tinha abandonado o povo. Eu enlouqueço os adivinhos. Deus, meu irmão, destrói a sabedoria dos sábios e frustra os entendidos, tornando a sabedoria deles louca. Paulo questiona a eficácia dos filósofos, dos escribas, dos questionadores daquele mundo, no verso 20, ressaltando que eles não trouxeram o verdadeiro conhecimento de Deus, dizendo: para que serviu tudo isso aí que vocês estão ouvindo, desses inteligentes aí que vocês adoram tanto? A tentativa de responder às grandes questões existenciais, como quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos, sem considerar Deus, meus irmãos, isso sim é a verdadeira loucura. É que Paulo está batendo forte naquela igreja que gostavam tanto de ouvir boas palavras, quem tinha uma retórica rebuscada. Somente através da revelação divina, da mensagem da cruz, com a iluminação do Espírito Santo, é possível obter o verdadeiro conhecimento salvador de Deus. A sabedoria humana, sem Deus, ela é incompetente para entender as realidades eternas. Nós estamos aqui no tópico que em seu estado natural o homem ele é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. E aí, do ladinho, no verso 2, no capítulo 2, de 9 a 16, acompanha aí na sua Bíblia, fica muito claro isso, que precisa da iluminação do Espírito Santo para ter o conhecimento de Deus. Vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí. 1 Coríntios 2, de 9 a 16, vai dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, todas as coisas o Espírito esquadrinha, ele investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está?
assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, que foi o Evangelho. Isto nós só não conhecemos, meus irmãos. Ele vai dizer aqui, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, rebuscada, com uma boa retórica, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Esse é o nosso ponto aqui, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucas, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas só podem ser compreendidas através do auxílio do Espírito Santo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, ou seja, o homem espiritual, ele compreende todas as coisas, mas ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Igreja, em seu estado natural, o homem ele é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. E a nossa confissão de fé, ela vai dizer muito bem isso, dando características de uma igreja que evidencia ser ela o genuíno evangelho. Mas só o Espírito que pode testificar, que pode referendar que realmente ela é uma igreja de Cristo. A nossa confissão de fé, no capítulo 1 e no parágrafo 5, vai dizer que, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço das Escrituras Sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a sua glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelentes, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelas quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão, nós só vamos ter certeza que essa igreja é uma igreja genuína, certeza da sua infalível verdade e da sua divina autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que é a palavra e com a palavra que testifica em nossos corações. Em seu estado natural, o homem ele é incapaz de alcançar o conhecimento de Deus. E nós vamos aqui para o nosso terceiro ponto, que está no verso 21, que diz que Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. E vai dizer no verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo explica aqui que Deus escolheu salvar a humanidade, não através da sabedoria humana, não através da pesquisa científica, não através pelo conhecimento da natureza, ou seja lá qualquer outra coisa que ele poderia fazer porque ele é Deus, mas pela loucura da pregação. E o apóstolo Paulo, meu irmão, ele está sendo irônico aqui no verso 21, porque ele afirma que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Então Deus decidiu salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Deus fez isso para humilhar o homem e exaltar-se. A salvação é uma obra de Deus e não depende em nada do esforço humano. A sabedoria humana, ela não pode levar ao conhecimento de Deus, porque ele confundiu a sabedoria mundana. Portanto, o único caminho para a salvação é a fé na mensagem da cruz, que é a pregação do Evangelho do Cristo crucificado. Embora a crucificação de Cristo, aquele evento simples, comum, não muito espetacular, porque
Os romanos, principalmente, gostavam de pendurar um lá na cruz. Aqueles que se rebelavam contra a coroa, escravos que eram rebeldes, ladrões, eles eram colocados, era morto em morte de cruz. Esse evento que fora do nosso cânon, fora da Bíblia Sagrada, tem poucos relatos, os historiadores não se interessaram tanto. Ele é o centro da história do mundo. É o ato final e decisivo de Deus para a redenção da humanidade. Foi por esse meio que ele resolveu salvar aqueles que ele separou. Paulo destaca que a salvação ela não vem de obras, nem de religião, ou de qualquer outra invenção que o homem possa fazer, mas pela fé na pregação do Cristo crucificado. Deus estabeleceu esses termos para a redenção, e esse é o caminho que Paulo apresenta aqui. Vemos aqui também a importância do papel do ministério da pregação para a salvação dos eleitos. Deus escolheu não apenas o fim e a salvação de um povo eleito, mas também os meios, que é a pregação do Evangelho e a sua aceitação pela fé. Meus irmãos, o quanto isso aqui é importante, porque vez ou outra a gente vê um irmão ou alguém falando assim: poxa, convida o meu vizinho, o meu cunhado, o meu irmão para ele ir lá no futebol com vocês, porque ele vai se entrosar, vai ter uma amizade, aí ele vai começar a gostar, aí ele vai vir para a igreja, e aí ele vai aceitar Cristo. Chama minha irmã para a confraternização de vocês, lá da sociedade, porque, sabe, lá ela vai ter um encontro com vocês, vai ver como é legal os irmãos, como vocês são alegres, como vocês se divertem também. Eu queria tanto levar o meu filho para o dia da família, porque ele não conhece o Evangelho, e lá na igreja ele vai ter, naquela programação de comunhão, ele vai gostar, sabe, aí ele vai começar a vir para a igreja. Chama os adolescentes para ir lá na minha casa, para fazer uma pipoca lá e comer, porque assim o meu filho vai olhar, ele vai gostar, ele vai passar a vir para a igreja, e ele vai se converter. Meus irmãos, tudo isso ele é válido se aquele que está se perdendo versus aquele que está caminhando para a santificação se encontrarem. Mas se esses dois grupos opostos que Paulo está colocando aqui, se esses que estão caminhando para a salvação não falar da cruz de Cristo para esse, vai ser apenas um encontro e vai gerar umas boas fotos para as redes sociais e uns likes e não passar nada disso, coisa que todo mundo faz em tudo, enquanto é qualquer lugar. Portanto, meus irmãos, se você quer que o seu marido se converta, a sua esposa, seu filho, seu primo, seu vizinho, pregue a cruz de Cristo para ele. Fale do Evangelho. É isso aqui que salva, é isso que vai levar a ele a se arrepender dos seus pecados, que vai dizer: eu reconheço que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, como Eutipe e Eunuco fez. É pela pregação da palavra, fale do Evangelho para ele, testemunhe do Evangelho para ele, continue o seu culto durante a semana na sua casa, como nós aprendemos aqui de manhã, com a palavra trazida pelo nosso querido irmão, o presbítero Felipe. Fale das boas novas da salvação, do Evangelho, de que Cristo morreu em seu lugar e que ele é um pecador miserável, que a sua descendência está contaminada pelo pecado, que ele nasceu em pecado e que não há parte no seu corpo sã porque está contaminado pelo pecado, e que Deus é um Deus justo, que não há um outro meio de ele não ser castigado por esse pecado, por essa vida de pecado e de ir para o inferno, senão ele não reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Não há outro meio, não há outro jeito. Pregue a palavra, como Paulo fala lá para Timóteo. Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação, meus irmãos. Vamos para o nosso quarto ponto, que é o caminho escolhido por Deus para salvar, define a forma e os métodos da pregação. Nós vamos ver isso nos versos 22, 23 e 24. O caminho escolhido por Deus para a salvação define a forma e os métodos da pregação. Diz assim, os versos de 22
a 24, acompanhe aí na sua Bíblia. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, para aqueles que estão por aí, aquele vizinho seu que é eleito, que está precisando ouvir o Evangelho, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que nós devemos pregar. Se Deus escolheu a mensagem da cruz para a salvação, meus irmãos, a missão do pregador é pregar a cruz. Como dizia um antigo pregador aqui dessa igreja, da sociedade, meus irmãos, o texto já diz tudo. Não tem o que se acrescentar, não tem outro conteúdo. Quando você for levar uma mensagem na sociedade, você ficar um pouco, o que eu vou falar? Quando você vê uma pessoa que não é cristão e de repente você quer falar, o que eu posso falar para ele? Pregue a cruz de Cristo, meus irmãos, que se ele for eleito, ele vai entender que é o poder de Deus. Senão ele vai dizer, estás louco. Vocês estão perdendo tempo aí com esse negócio de crente, de igreja. Como o meu chefe fala, não sei se ele vai ver isso aí, se ver a gente discute a relação depois lá. Rapaz, Rogério, tu passa o domingo na igreja, rapaz, tu trabalha demais, cara, tu merece descansar um pouco, você é um cara bom. Descansa, rapaz. Estava acompanhando um adolescente, ele, rapaz, isso é responsabilidade tua fazer isso aí. Vai descansar. Loucura. O mundo acha que é loucura. Nós chegarmos aqui 6h30 da manhã e ficar no momento de comunhão e 10h30, 11 horas, dependendo daqueles, do tanto que gostam do momento ali atrás, eu aproveito, eu tenho como ficar um pouco mais. O mundo acha isso loucura. Paulo insiste que a tentativa de convencer por lógica ou retórica, isso é inútil. A sabedoria de Deus, que parece loucura para o mundo, por causa da sua simplicidade, ela é superior. Por isso, a mensagem da cruz deve ser pregada com simplicidade e verdade, exaltando sempre a Cristo, e não os métodos humanos. Por isso que você, quando for pregar, for levar uma meditação, não fique preocupado com a sua retórica rebuscada, com o que você vai falar, será que eu vou conseguir fazer? Pregue a cruz de Cristo, simples. Quem gostava disso eram os coríntios. O crente deve gostar do genuíno evangelho. Seja lá por quem for trazer. Me refiro aqui à preferência de pregadores. Os judeus pediam sinais milagrosos, os gregos buscavam sabedoria e argumentos lógicos, como está aí no verso 22. Mas a palavra de Deus deixa claro que a pregação ela não deve atender às demandas do povo, mas focar no Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É isso que deve ser pregado. Os judeus pediam sinais, meus irmãos, e Deus os cegava, Ele não deixava ver. Nós, não sei quantos lembram, em João, logo depois da multiplicação ali dos pães, aquele milagre, os judeus logo em seguida diz, faz o milagre aí para nós ver se tu realmente és o Cristo. Os nossos pais, eles comeram o maná que caiu do céu. Tem como fazer alguma coisa aí para nós nesse sentido, para a gente crer? Olha, tinha acabado de acontecer um milagre. Deus vai dizer que o verdadeiro pão do céu é o Pai, e que aquele povo que comeu aquele maná que caiu do céu morreu. Mas aquele que come o verdadeiro pão tem a vida eterna. Os judeus chegaram e falaram para ele outra vez, faz um sinal aí para mim, para nós saber. Eles pediam sinais o tempo todo. Ele disse, eu só vou fazer um sinal, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Esse é o único sinal, ou seja, só a morte de Cristo, a cruz de Cristo, esse é o sinal. É isso que nós devemos pregar, meus irmãos. O poder da salvação reside na loucura da pregação, não em milagres, não em sabedoria humana. Isso, meus irmãos, mostra o quanto esses movimentos de milagres e pregações milaborantes dos coaches de hoje em dia estão longe de salvar pecadores, porque estão longe do verdadeiro evangelho. O pregador fiel deve glorificar a cruz de Cristo e não se envergonhar desse evangelho. Meus irmãos, e nós temos aproveitado essas oportunidades. Você é um pregador fiel e tem pregado a cruz de Cristo diante daquela vez assim, quando o mundo levanta a bola só para você cortar, quando é para você chegar e falar do evangelho. Ou você se cala para você ficar legal ali na sociedade, para você não ser o diferente, para você não incomodar ninguém, para de repente não perder uma promoção, não ser o chato. O pregador fiel deve glorificar a cruz de Cristo e não se envergonhar dessa cruz. E com isso, meus irmãos, nós vamos para o nosso último ponto, que Cristo é a manifestação do poder e da sabedoria de Deus. Nós vamos ver isso no verso 25. Cristo é a manifestação do poder e da sabedoria de Deus. O verso 25 vai dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo resume aqui o seu argumento com a afirmação que a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus ela é mais forte do que a força humana. Mas em que, meus irmãos, consiste essa loucura de Deus? O que é isso? O que Paulo está querendo falar aqui? É exatamente em que seu Filho unigênito, sendo o verdadeiro Deus, tendo se feito carne para morrer na cruz, em lugar de pecadores, o ofendido propôs o perdão dos pecados, o justo pelo injusto. E quanto à fraqueza de Deus, é exatamente o fato de que Cristo venceu o pecado e Satanás em seu maior momento de fraqueza. Quando estava pendurado ali naquela cruz, que o levou à morte, diante dessa soberba dos coríntios, que glorificavam os homens, Paulo deixa claro de que aquilo que eles gostavam tanto, que Cristo em sua cruz, que Deus humilhou a arrogância humana e exaltou a sua própria sabedoria e poder. Cristo crucificado, uma imagem de fraqueza e de derrota, como está na mente daquele ator que eu acabei de citar, é na verdade aquele que conquista e resgata pecadores como eu e como você. Assim, Paulo combate as divisões na igreja, mostrando que a raiz dessas divisões está na valorização da glória humana, e ensina que o verdadeiro valor está em Cristo Jesus, em sua cruz. Não na exaltação de homens, em suas habilidades, em sua retórica, nas palavras rebuscadas, mas na mensagem da cruz, no Cristo crucificado, que é escândalo para aqueles que estão se perdendo. Amém, irmãos? Nós vamos para as aplicações. E Paulo, meu irmão, trouxe a mensagem da cruz de Cristo para unir os crentes, ao invés de criar divisões baseadas em suas preferências por pregadores específicos. E nós vivemos numa época, meus irmãos, que a valorização de mensagens atraentes que massageiam o ego dos ouvintes, ela vale muito mais do que o verdadeiro evangelho. Muitos coaches, influenciadores, com suas mensagens cheias de malabarismo retórico, com uma luz ali do lado, um tom de voz
cativante, uma música de fundo, traz mensagens atraentes, que muitos crentes, inclusive, ouvem. Mas essa mensagem está vazia da mensagem da cruz e, infelizmente, meus irmãos, ela atrai milhões de seguidores, até mesmo crentes, como já havia falado. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para nós não cairmos nessa cilada de ouvir e concordar com mensagens que nos lisonjeiam, mas nos afasta de Cristo, mas não é o verdadeiro evangelho. Em mensagens que deixam você confortável em sua vida de pecado, que coloca a culpa nos outros, na sociedade, Satanás, e deixa você tranquilão. Uma mensagem que vai fazer você instruir errado uma pessoa que está precisando de uma orientação, de um conselho bíblico, porque você foi instruído errado, você tem um conhecimento errado, e você vai ensinar errado. Mas existe também, igreja, um outro perigo, e talvez esse seja um pouco até mais sutil, eu diria, mesmo para aqueles crentes que são reformados, conservadores, que é a supervalorização de pregadores de grife, que levam a trocar o culto presencial, muitas das vezes, o pastoreio dos seus líderes, pelas pregações de internet. Se você está aqui nessa noite e acha que para você adorar a Deus, que para você fazer seu culto a Deus, você não precisa de irmãos, meus irmãos, meu irmão, eu vou dizer para você, isso é uma mensagem de Satanás para você. Você não tem como demonstrar o amor para os irmãos lá no seu quarto. Você não tem como perdoar o irmão se você não estiver aqui no meio. Irmãos vão lhe fazer pecar, vão lhe fazer raiva. Você vai fazer raiva para outro irmão, você vai pecar, e você vai precisar perdoar, você vai precisar pedir perdão. E foi esse o método que Cristo deixou para nós vivermos em grupo, e não nos abandonarmos a nossa congregação, como diz a palavra lá no original, como é costume de alguns. Nós precisamos uns dos outros. Quando Cristo subiu aos céus e Ele deu dons aos homens, Ele fala lá que Ele deixou os dons com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para nós usarmos uns aos outros. Você não tem como cultuar sozinho, você precisa de irmãos. O chato, o legal, aquele que você gosta, aquele que você não gosta tanto, querendo ou não, foi esse o método que Cristo deixou para nós andarmos aqui na terra, para nós nos santificarmos. Nós precisamos uns dos outros. E essa ideia de desigrejado, ela não é amparada em nenhum momento na Bíblia. E esses pregadores, meus irmãos, muitos deles são ministros fiéis da palavra, e eles jamais desejariam que vocês, ou nós, ou alguém, possa supervalorizar eles a esse ponto. Às vezes, essas pessoas valorizam tanto esses pregadores que não se concentram em suas mensagens, no conteúdo que eles estão falando, no conteúdo da sua pregação. E quando eu estava fazendo essa meditação, meu irmão, eu achei interessante porque Deus falou ao meu coração, porque eu tenho tendência, principalmente o que preciso me aprofundar mais na palavra, para trazer aos irmãos, pelo ofício, de olhar os métodos ali dos pregadores. Na Conferência da Fé Reformada eu estava fazendo isso e Deus falou ao meu coração. Poxa, reverendo Emílio Garófalo, ele faz tudo de caneta. Márcio Alonso, ele segue só o slide ali, daí ele vai falando o resto de cabeça. Reverendo Dario é um monstro, fala tudo de cabeça praticamente. E aí eu estava meio concentrado naquilo, Deus falou ao meu coração, você não está concentrado na mensagem do pregador. E quando eu estava fazendo isso, eu lembrei desse momento e eu falei, eu tenho outros momentos para fazer isso. E Deus me colocou
uma oportunidade até melhor deles ser meus professores no curso que nós estamos fazendo de oficiais. E aí a gente pode tirar dúvida e perguntar, e pegar o telefone deles, mandar zap à vontade. Muitas das vezes, meu irmão, nós nos concentramos na eloquência deles e esquecemos do conteúdo das suas pregações. Paulo vai dizer que, querendo se desvencilhar de toda essa confusão, de que o nome dele estava envolvido, porque alguns preferiam Paulo, ele vai dizer: foi Paulo crucificado em favor de algum de vocês, por acaso? Por acaso foi algum de vocês batizado aí em nome de Paulo? Ele vai dizer: eu dou graças a Deus de ter batizado. Ele fala um ou dois, depois lembra mais de uma família, resumindo, poucos de vocês, para vocês não ficarem aí atrás de Paulo. Muitos desses pregadores, meus irmãos, nem sequer gostaria desse tipo de admiração para eles. Eu lembro que na época da pandemia, quando tinha aqueles debates de grandes pregadores, o reverendo Augusto Nicodemos falou que essa questão de canal no YouTube, página do Instagram, tudo isso aí para ele é secundário. Que o compromisso que ele tem é com a igreja local. E que isso sim é bênção para os irmãos, mas e que isso não é o que ele é o foco dele. Bem diferente de alguns outros por aí que briga por causa de um seguidor. Um outro perigo também, igreja, ainda nesse contexto, é de nós nos ensoberbecermos, por considerarmos que a nossa igreja ela é um lugar onde prega o genuíno evangelho e valorizar mais o pastor e sua eloquência do que a palavra, ao ponto de nos tornarmos crentes de pastor. E eu louvo a Deus pela terceira igreja, porque isso aqui não existe mais. Prova disso é de que esse miserável pecador está aqui. É uma igreja que nós podemos considerar cheia. Mas eu confesso, e eu conheço a história da igreja, que no passado sim, isso já aconteceu. Eu era diácono na época, e tinha um visitante que ele chegava aqui, e ele deixava o capacetezinho dele ali atrás, e ele dava uma olhada, e se ele não olhasse uma careca aqui na frente, ele chegava assim: ei, quem é o pregador hoje aí? E aí você falasse: não, é o presbítero Rogério. Ele pegava o capacetezinho dele, metia debaixo do braço e tchau. No outro domingo ele vinha aventurar novamente, ver se Marcos Augusto estava aqui. Isso não veio se alimentar da palavra, meus irmãos. Veio atrás de pregadores. Nós devemos ter cuidado para nós não sermos crentes de pastores. E eu louvo a Deus pela minha igreja que não é. Nós devemos louvar a Deus pela fidelidade desse púlpito. Mas nós não podemos também esquecer de que existem outras igrejas fiéis também. Mesmo aquela que porventura ela tem uma mensagem mais simples em sua apresentação, mas ela é tão fiel quanto a que é pregada aqui. Porque de repente nós podemos ter a tendência no nosso coração que aqui tem uma porção mágica do Evangelho. E por isso eu trago essa reflexão para a minha igreja. Muitos de vocês, inclusive, são testemunhas disso, que quando andam por aí de férias, ouvem as mensagens em outras igrejas, são edificados e são mensagens realmente bíblicas. Aliás, meus irmãos, nós temos que entender que há outras igrejas e denominações que pregam o genuíno evangelho. Mesmo muitas das vezes nós temos ponto de discordância com algum desses irmãos, mas nós devemos entender e respeitá-los, que eles são parte do povo de Deus também. Porque muitas das vezes nós achamos que o presbiterianismo, o reformado, é que tem a revelação especial da cruz. Nós devemos pastorear o nosso coração em relação a isso também. Eu fui trabalhar em um evento, e aí eu conversando com o pai de uma aniversariante, e ele contando e dando graças a Deus pela vida da sua filha. E depois isso se confirmou num vídeo que sempre passa em aniversário de 15 anos, um resumo da vida daquela adolescente. E todos os dias ela acordava às 5 da manhã para fazer sua devocional. E depois ela preparava uma mensagem que ela leva na sala de aula todo santo dia para as suas colegas. E aquele pai, ele falava saltando ali aos olhos de alegria. E essa moça, essa adolescente, quando ela foi pegar o microfone para agradecer todos que estavam ali, os pais, é interessante como ela colocou Cristo no centro, acima de todas as coisas. Uma menina crente. Ela não é nem de uma igreja sequer reformada.
Existe, meus irmãos, vida fora do meio reformado, fora da terceira igreja, genuíno evangelho por aí também. Nós devemos entender isso. Nós devemos tomar cuidado com a arrogância que causa divisão. A cruz de Cristo deve ser o foco, e não o pregador ou a denominação. Paulo, ele não desprezava a retórica. Os seus escritos são prova disso. Apolo, ele era um desses preferidos aí, conforme a gente pode ver no capítulo 1, verso 2, e no capítulo 3, de 4 a 6, ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Conforme em Atos 18, 24, vai dizer que ele era um bom orador, que ele falava com bastante entusiasmo. Não há problema na retórica, na eloquência. O problema é valorizar essas coisas como o fim em si mesma. Esse é o problema. Ao ponto de deixar que a obra de Cristo em plano secundário, esvaziando a mensagem da cruz. E é isso que Paulo está pregando aqui, é isso que ele é contra. Você pode, inclusive, usar esse conhecimento, assim como Apolo, assim como Paulo, para fazer teologia. Perceba, irmão, Paulo está o tempo todo fazendo teologia aqui. Só que essa teologia, ela é a teologia de tratar um problema. Ele está usando isso aqui não para mostrar o seu conhecimento e se exibir, mas para responder uma questão. É o que os estudiosos chamam de teologia de tarefa. Ele poderia chegar muito bem e dizer assim, olha, chega aí, esse aí que está fazendo a montagem com inteligência artificial da foto do presidente, vem aqui o presidente também, aqueles que estão tirando foto sorrindo, aqueles que estão tirando foto sério, todo mundo chega aqui, entra no meu gabinete e vamos conversar. Vocês se reúnem para estudar a palavra de Deus, vocês se reúnem em momento de comunhão, e ao invés de se unirem naquilo que é ponto em comum, vocês ficam com divisão por besteira, por causa de uma foto. Paulo poderia muito bem fazer isso. Vou aplicar uma disciplina de vocês, recomendo vocês lerem lá o que eu fiz para Evódique e Sintique, para elas se concentrarem naquilo que era em comum e disciplinar todo mundo. Paulo podia fazer isso. Mas esse pastorzão, meu irmão, de ovelhas, ele vai pastorear a sua igreja primeiramente. Ele vai fazer teologia, ele vai pregar o evangelho e usar o seu conhecimento, a sua retórica para pastorear a sua igreja. E só um ponto aqui, tá, meus irmãos, essa divisão, ela existe, essa questão existe na UPH, mas isso, na verdade, é um momento até de nos unirmos mais, porque depois é motivo de brincadeira, a gente fica, né, sempre olhando as fotos ali, dando zoom, esse aqui sorriu, esse aqui começou a sorrir, Nadiel nunca consegue, ele fecha a cara, mas sempre tem um sorrisinho ali de canto. É um momento que nós brincamos, eu usei isso apenas para ilustrar o conteúdo que está por trás dessa mensagem aqui. Louvado seja Deus pela vida dos nossos homens da UPH. Portanto, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto, o estudo da filosofia, da retórica, da lógica, ele é valioso. Ninguém aqui está sendo desencorajado a não estudar esses assuntos, que podem, inclusive, ser instrumento de Deus na vida, como no caso de Paulo e de Apolo. Portanto, isso não pode ser o fim em si mesmo. Esses conhecimentos, mais que você manuseie bem, o seu conhecimento que você tem de teologia, a sua boa fala, isso não vai converter pessoas. O que vai converter é a mensagem do Evangelho e a cruz de Cristo. E aqui eu queria aplicar, especialmente para os meus colegas e amigos presbíteros, e mais também para todos os outros, uma verdade que eles já sabem disso, mas o texto permite, é sempre bom fazer, que toda pregação, de alguma forma, ela deve apontar para a cruz de Cristo. Mesmo que o texto não permita uma menção explícita, e você também não vai espremer e introjetar aquilo no texto de forma que fique torta, mas é sempre bom nós procurarmos as conexões internas que tem na Bíblia, que direciona para Jesus. Pois, acima de tudo, nossa pregação deve exaltar a Cristo e sua obra, porque Ele é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. E é nele, e só nele, que nós devemos nos gloriar. E eu termino, eu peço que os irmãos acompanhem aí o que está escrito no verso 30 e 31, que diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que
como está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, da mensagem da cruz. E a minha oração aqui, Pai, aqui os irmãos, quando se colocarem em situações que precisam pregar o Evangelho, que eles lembrem, ó Pai, dessa mensagem, que o teor, ó Pai, da sua mensagem não é massagear o ego do pecador, não é deixar confortável no seu lugar de pecado, mas é dizer que ele precisa reconhecer que ele é um pecador miserável e que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é único e suficiente. Que Tu mandou, Pai, o nosso sacerdote perfeito, separado dos homens, ó Pai, diferente, porque ele não tem a necessidade de oferecer sacrifício primeiramente pelos seus pecados e depois pelos outros, como os demais faziam, porque ele fez isso de uma vez por toda na cruz do Calvário. E essa deve ser a mensagem do pregador. Em Teu nome santo que nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.